Boa noite, jovens. Meu nome é Yuri Moraes, estou aqui com o Juvenal. E eu não escolhi nenhum disco que está aqui atrás, não tem nada a ver com o meu gosto musical, eu acho. Eu gosto de Health, que eu vi que tá ali. Cara, eu acho que, tipo assim, como eu desenho desde muito moleque, assim, foi a primeira coisa que me impressionou. Acho que estética é uma coisa que sempre vem muito acompanhada de tudo, assim, pra mim, sabe? Eu penso em tudo muito visualmente, assim. Então é difícil pra mim até separar, assim, sabe? De tudo, sei lá, até do Ben-Hur, por exemplo, assim, é uma coisa que você vê que tem uma estética um pouco diferente de outros podcasts, assim. Sei lá, a imagem diz bastante coisa, assim, né? Então eu tento me aproximar desse pessoal que tem essa visão, literalmente visão, assim, sabe? De ter uma imagem, assim mesmo, forte ali. Cara, o Garoto Mickey foi a primeira vez, né? Foi o meu primeiro quadrinho, assim, então é muito doido. Ele fez 10 anos no ano passado, né? É muito louco, assim, porque visualmente, sei lá, como desenhista, eu sempre, tipo assim, por mais que eu desenhe desde moleque, eu nunca me dediquei ao desenho, assim, pra ser super virtuoso de desenho. Então, assim, o que eu tento fazer com as habilidades que eu tenho é meio que fazer o mais legal possível, assim, sabe? Então, tipo, com o Mickey foi isso. Eu tentei contar a história mais legal que eu podia com as limitações que eu tinha ali. E acho que essa coisa, sei lá, estética, na minha opinião, é um pouco de, sei lá, de você ter um bom gosto ali. Então você pega as suas fraquezas e meio que esconde elas com esse bom gosto, assim, sabe? E eu acho que isso torna mais atraente, assim. Ah, pô, a primeira coisa, meio do, sei lá, talvez quando eu era bem moleque mesmo, você disse? Eu gostava muito de Asterix, cara. E eu acho que, tipo, esteticamente é segura pra caralho ainda. É muito foda, assim, sabe? Tanto no. Quando eu tava fazendo Terra do Demônio, essa série mais. Assim, eu fui muito. Voltei muito pra Asterix, sim. E o próximo livro do Terra do Demônio que eu tô fazendo com o Gleison também. A gente pegou muita coisa de Asterix, assim, de referência. Acho que foi a primeira coisa que deu um impacto visual, assim, de desenho pra mim, assim. Ah, com certeza. Eu acho que o traço. O traço é muito da personalidade, assim, né? Tipo. E é o que eu falei, assim, sabe? Tipo, no meu caso, eu sinto que eu tinha muita limitação com o traço. Então eu tentava fazer as histórias que tinham a ver comigo esteticamente. Quando eu comecei a colaborar com outros desenhistas, eu acho que mantém ao mesmo tempo, sabe? Mesmo quando não sou eu desenhando, assim, você vê que tem essa coisa estética que tem a ver comigo. Tipo assim, a maioria dos desenhos que eu trabalho junto, eu tento achar um consenso entre o que seria meu e o que é dele, assim, sabe? Então acho que sim. Então, acho que o Mickey foi uma parada que teve uma relevância bem grande pra mim, assim, sabe? Daí eu falo, caralho, agora eu coloquei um negócio no mundo real ali, sabe? E, tipo, que eu sentia muito orgulho, mas que eu via a validação tanto do público, assim, que eu conquistei ali, e tanto das pessoas que trabalhavam com quadrinhos, assim, sabe? Porque eu lancei o Mickey, eu era bem novo, eu tinha 24, 25 anos, assim. E ver toda aquela galera endossando o livro, assim, sabe? Foi uma parada que eu falei, caralho, começou, sabe, assim? Agora eu vou fazer 38, que é no mês que vem. É, muito louco, né? A gente fez uma edição de 10 anos na Ugra, né? Foi bem doido revisitar ela, né? Porque a gente meio que ficou vendo, sei lá, material extra. Eu fiz um prefácio novo, eu reli tudo, assim. E foi muito doido, assim, porque eu falei, caramba, o lance segura. Tipo assim, eu sinto orgulho ainda, sabe? Muita gente vê o trabalho antigo e fica meio. Ah, não, mudei muito já tal, assim, mas o Mickey eu sinto que foi uma das poucas vezes que eu consegui ser brutalmente sincero, assim mesmo, sabe? E, tipo, não que eu não seja em outros trabalhos, eu sempre sou, mas eu acho que eu uso mais escudos, assim, sabe? Pra enfeitar, assim. O Mickey acho que foi mais diretão, assim, sabe? De chegar e falar o que eu tava sentindo naquele período, assim, sabe? Então eu tenho bastante orgulho, assim, é bem, bem doido saber que foi a minha primeira parada, assim. Não sei se é exatamente tudo uma questão de estética, é uma questão de eu
assim, eu gosto de várias mídias. Sei lá, eu cresci numa área que era possível você trabalhar em várias mídias, né? Tipo, eu imagino que, sei lá, 10 anos antes para você fazer audiovisual era muito mais difícil, por exemplo, sabe? Fazer música era muito mais difícil do que é agora, sabe? Tipo assim, sei lá, eu tinha banda quando eu era bem moleque, assim, até meus 19, 21 anos, e daí eu parei e voltei com 35, eu falei, cara, é outro mundo completamente diferente, sabe? Assim, o jeito de produzir, o jeito de você colocar a música no mundo, o jeito de compartilhar a música, sabe? É tudo completamente diferente. Então, assim, eu sinto que eu me expresso melhor por esses meios, né? Que é tipo música, ou quadrinho, ou audiovisual. Eu sempre sinto que eu tenho algo a dizer em cada mídia que eu tô trabalhando na época. E não sei, acho que é uma coisa que eu preciso fazer, sabe? Eu tentei uma época não fazer nada relacionado com arte, eu fiquei completamente maluco, assim. E eu vi que é uma coisa que eu preciso fazer, assim. Então eu falei, cara, então vou realmente levar isso super a sério, porque não tem como eu não fazer, sabe? Então, é meio. É uma coisa de instinto, cara. Assim, eu aprendi. Quando eu era mais novo, eu costumava ser muito racional com as coisas, assim. E pouco a pouco eu comecei a sentir mais, assim, tipo, de confiar no instinto mesmo, sabe? Isso veio pra mim por algum motivo, sabe, assim? E meio que você aprende a distinguir isso, sabe? Algumas coisas, naturalmente, elas não acontecem, por mais que você queira fazer. Mas mesmo as coisas que você quer fazer, você não tem controle sobre elas, assim, sabe? Tipo assim, você tem uma ideia, você começa a lapidar aquilo, mas o resultado final nunca vai ser igual você imaginou. Então, assim, tipo, você tem que sentir que que isso veio pra você e você tem que comunicar aquilo de alguma maneira, mas você nunca sabe como vai sair exatamente, sabe? Cara, é difícil eu colocar no mundo alguma coisa que eu não quero colocar, sabe? O que acontece muito é isso, assim, tipo, sei lá, quando eu tô escrevendo um livro, chega um momento que o personagem decide o que ele quer fazer. Por mais maluco que isso pareça, não sei se vocês escrevem tal ficção, chega uma hora que você fala, pô, eu planejei que esse personagem ia morrer aqui, mas ele não vai morrer, porque ele não quer morrer, sabe? Você sente isso. Ele começa a ter uma vida própria ali, assim, sabe? Com música é a mesma coisa. Música, assim, eu tenho ideias pra músicas, só que tudo depende do dia que eu gravei, com quem eu tô na sala, sabe? E o que tá acontecendo no dia, sabe? Assim, porque tipo, várias músicas eu sinto. Eu falo, cara, se eu tivesse feito essa música um mês depois, seria uma coisa completamente diferente. Porque essas pessoas não iam estar aqui comigo colaborando e a gente não ia estar vendo essa referência, falando, pô, vamos usar um sample disso, vamos, sabe? Então, assim, as coisas meio que vão pro caminho que elas querem ir também, assim, sabe? Você sente que pra ela é muito mais do que você sempre. Sim. Eu costumava ter mais medo disso, assim. Eu ficava sempre muito preparado pra tudo, assim, sabe? Ah, não, vou escrever pra caramba e vou controlar todos os detalhes, não sei o que lá. E hoje em dia eu tento fazer o oposto, assim, sabe? Tipo, sei lá, com a Yu foi uma parada muito doida, assim, porque sei lá, o primeiro disco eu fiz inteiro com o Dan. E eu tava super confortável com o Dan, assim, coproduzindo comigo as músicas. E aí acabou o primeiro disco, ele deu uma afastada um pouco da produção e eu comecei a produzir com outros produtores completamente diferentes, assim. E aí nas primeiras sessões eu falava, cara, não vai acontecer nada, sabe, assim, porque, tipo, como que a gente vai achar essa química, assim, né, de fazer uma música do zero? Daí eu fui lá, sentei com o Enigma, a gente fez uma música inteira em um dia, com a cara da Io. Sentei com o LR Beats, fizemos uma música inteira. E daí, tipo, tava em BH agora, fui lá, sentei com o Jorge Lucas, que é do Rua 2, também. E assim, eu tento não levar muita coisa, sabe? Assim, geralmente eu tenho, tipo, 2 ou 3 ideias e eu falo, vai sair o que tiver que sair lá, sabe? E, tipo, quando você fica muito apegado a uma coisa que tá na sua cabeça, que é muito difícil traduzir uma coisa que tá na sua cabeça, sabe? Então, tipo, quando você fica muito apegado a isso, você não vive o momento do que tá acontecendo ali, sabe? E eu sinto que viver esse momento é muito importante pra arte, assim, porque é meio que tudo que você está fazendo meio que não é uma obra que é transcendental de qualquer momento, é meio que aquele momento seu. Então você tem que viver aquele momento de verdade, né? Sim, Eu acho que é completamente, tipo, depende do que. Com a Yu eu acho que é completamente impossível, assim, sabe? Eu sinto que a facilidade com a tecnologia e o jeito que tudo
mudou, assim, pro jeito que você faz música, beneficiou muito, assim, sabe? Que é uma coisa meio, tipo, você realmente consegue ter as ideias mais absurdas. Tipo, eu quero colocar uma orquestra aqui, você vai lá e coloca uma orquestra, sabe assim? Tipo, isso é completamente doido, assim. E, tipo, as coisas soavam meio artificiais há pouco tempo atrás e a velocidade, assim, você fazer coisa pelo WhatsApp, mandar e voltar, assim, tipo, eu acho que aí seria uma coisa completamente diferente se ela fosse feita 8 anos atrás ou 10 anos atrás, assim. E é legal que você falou isso de alguém se inspirar, porque eu acho que é uma das coisas mais legais que tem, assim, sabe? Porque quando eu paro pra pensar, assim, sei lá, por que eu faço o que eu faço, assim, sabe? Eu tive um questionamento muito grande sobre isso em 2018, 2019, assim, né? Que eu parei mesmo, assim. E eu senti que, tipo, as recompensas, sabe? Sei lá, dinheiro, ou, sei lá, uma fama que você tem, ou qualquer coisa que venha disso, é só uma recompensa, sabe? Tipo, o porquê mesmo é conexão, sabe? Então, assim, eu quero comunicar uma coisa muito específica, um sentimento muito específico que eu tô vivendo com pessoas que talvez se identifiquem com isso, assim. Isso é uma parada muito doida de fazer, porque quando eu paro pra pensar, sei lá, um filme do David Lynch ou do Quentin Dupieux, que, assim, que eu vi num momento que eu não tava tão bem, e aquilo me deu uma puta animada, assim, sabe? Eu falo, cara, eu quero retribuir isso de alguma maneira, você entende? E eu meio que sinto que é isso, assim, do porquê que eu faço. E na Yu mesmo tem uma história muito interessante, porque eu fiz o primeiro disco, Iena, e aí teve um moleque, o Uri, que tem um projeto que chama Uri The Machine, que é muito foda, assim. Ele se inspirou pra caralho no disco, isso no começo desse ano, e ele gravou um EP dele, assim, sabe? Que, tipo, que não... eu entendo a influência, mas ele fez uma parada que é totalmente autêntica, sabe? Ele pegou as influências dele, sei lá, que é mais... São umas que um pouco mais novas, que é tipo Arctic Monkeys, essas coisas assim, e ele transformou misturou isso com coisas eletrônicas e ficou super diferente. E ele me mandou num momento que era pra ser, assim, sei lá, eu tava viajando de ônibus, tava com tempo, ele mandou o disco, eu escutei o disco inteiro, assim, as 8 faixas, acho que são umas 7 ou 8, assim. E eu falei, caralho, isso aqui é muito bom. E eu peguei e sampleei uma música dele no segundo disco que vai sair, e ele pirou, e daí eu chamei ele no estúdio um dia pra ver e tal, a gente começou a colaborar, e ele acabou entrando, e ele toca guitarra comigo agora na Yu, assim, sabe? E a gente já tá fazendo várias músicas juntos, assim. Então, tipo, ó que loucura, né? Tipo, essa conexão, assim. Tipo, eu inspirei um cara a voltar a fazer música, o cara gravou o disco dele, e a gente tá fazendo um monte de música junto já agora, assim, sabe? Tipo, essa é a parada mais legal de todas, sabe? Todo lance de grana, de não sei o que lá, essas coisas, é legal, lógico que é legal, mas, tipo, não é o porquê que você tá fazendo isso, assim, sabe? Cara, eu fico me questionando muito disso, porque quando eu era mais novo, eu era bem mais desorganizado do que eu sou hoje em dia. Então, assim, era difícil pra mim tirar as coisas do papel do jeito que eu queria. Embora eu sempre estivesse trabalhando muito, eu não entendia como me organizar nesse sentido. E aí eu aprendi a me organizar super bem. E aí eu tô fazendo, sei lá, tipo assim, a gente terminou o segundo disco, a gente vai gravar as vozes do segundo disco só nesse fim de semana e meio que acabou, assim. Só que eu já tô, sei lá, com 8 músicas pro terceiro disco, assim, sabe? Tipo, que eu já tão bem avançado, assim. E eu fico falando, cara, se eu lançar um disco por ano, esse disco vai ser só em 2025, isso vai ficar um pouco... Pode ficar desatualizado com o que eu tô sentindo, você entende? Então eu tô começando a pensar, assim, como que é uma maneira, sei lá, mais orgânica de eu lançar essas paradas, assim, sabe? Acho que eu acabei ficando organizado demais, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho 2 livros pra sair ano que vem, sabe, assim, tá tudo na frente já, assim, e o que eu tô fazendo agora, que é o que eu tô mais empolgado, vai demorar pra sair, né? Então, é que eu sinto assim, se eu chego e pego, vou lançar tudo de uma vez hoje, é meio um desserviço, porque as pessoas não vão ter tanta atenção pra tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Então você tem que meio que planejar um jeito que as pessoas vão vendo, sabe, assim. E às vezes é isso, tipo, eu fico meio pensando, assim, sabe, que eu tô meio no futuro, assim, porque eu vejo as pessoas reagindo ao que eu tô fazendo com a Yu, por exemplo. E eu acho do caralho, mas eu falo, caralho, tipo, a Burn the Bolt a gente gravou em março, que foi a última coisa que a gente lançou, a gente já tem mais 10 músicas pra lançar até junho, sabe, assim. E eu já passei essas 10 músicas, já tô com mais 8, entendeu? Então, assim, a gente já teve uma puta evolução que ninguém viu ainda, e não, entendeu? Tipo, ou tá no meu computador ou na minha cabeça, assim, sabe? Então, uma parada bem maluca, assim, sabe? Ser organizado é bom, mas é meio maluco também, nesse sentido. Cara, a estética da Yu, no geral, a Burn the Bolts, por exemplo, ela veio de
eu tendo a confiar nas ideias que vêm pra mim, sabe? E por algum motivo, quando eu tava escutando Burn the Boats, veio esse conceito de misturar coisa medieval com lixo e com... E eu tento não ficar racionalizando demais, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de David Lynch, eu gosto de Jodorowsky, eu gosto desses caras que você olha o filme e fala, cara, eu não preciso de uma explicação, eu já senti, sabe? E é isso que eu tento fazer com os clipes, assim, eu tento... Cara, e com audiovisual, no geral, eu fico meio de saco cheio quando eu vejo um filme hoje em dia. Eu falo, cara, eu já vi esse filme 38 vezes já, sabe? Assim, tipo, é esse mesmo filme, sabe? Então, assim, eu tento fugir um pouco do storytelling. Eu fico não tentando contar uma história, sabe? Eu falei, tipo, essa imagem que apareceram pra mim é isso que eu vou fazer e as pessoas constroem o que elas quiserem na cabeça delas, assim. E, e é meio isso, assim, eu tento confiar no que veio pra mim, assim. Uma vez, uma menina ficou insistindo muito pra mim, assim, pra falar, pô, mas o que quer dizer, sei lá, e, tipo, meio falando como se eu não quisesse dizer nada, assim, sabe? E eu parei, fiz essa racionalização e eu expliquei tudo, e tem tudo a ver, porque cada elemento tá ali. Mas eu falei, eu nunca mais vou falar isso pra ninguém, chega, sabe? Se, tipo assim, aquela história, o David Lynch, ele nunca explica por que do que foi feito aquele bebê do Eraserhead, sabe? Ele fala, quando você explica alguma coisa morre, assim, nas pessoas que estão vendo. Então eu prefiro não... Eu prefiro que fique assim, sabe? Tipo, se eu quisesse explicar alguma coisa, eu fazia um tweet, sei lá, sabe? Tipo, é pra você ter uma jornada sensorial, o audiovisual, eu sinto, sabe? Então é meio... Eu sinto assim, cada vez mais, assim. Quando eu vejo, sei lá... sei lá, um monte de filme que eu acho... tipo assim, um filme que foi uma influência grande pra esse, assim, foi aquele Green Knight, sabe? O Cavaleiro Verde. Não tem que explicar muito o que significa o filme, o que é. Eu odeio quando você vai no YouTube e, filme explicado, sabe? Tipo, tem um manezão lá, esse negócio aqui é por causa disso, sabe? Assim, você não pode ver o filme e sentir só, assim, sabe? E as pessoas tomam como verdade uma visão de uma pessoa qualquer que tá fazendo uma resenha ali, sabe? Tipo, não é o criador da parada falando. Provavelmente o criador não ia querer fazer uma coisa assim, sabe? Eu não vejo David Lynch explicando o final de Twin Peaks pra ninguém, assim, sabe? Cara, eu vejo o que aparece pra mim, sabe? Tipo assim, eu não fico indo muito atrás, mas geralmente o que vem pra mim é muito positivo. Eu acho estranho quando alguém faz uma crítica super negativa e me marca nas coisas, assim, sabe? Tipo, o que isso quer dizer, assim, sabe? No fim, essas pessoas são as que mais querem a sua atenção, né? Então. Mas assim, tipo, eu sinto que cada um pode ter a interpretação que quiser das coisas, assim, sabe? Quando é nesse sentido, é meio falta de educação, assim, é tipo, sei lá, alguém falar que não te gosta, mandar uma carta pra sua casa, assim, você fala, por que você tá mandando isso pra mim, sabe? Tipo, sei lá. Qual é a sua dificuldade em você só não gostar de uma obra e, tipo, é isso. E a pessoa pode não gostar e falar mal, ela tem essa liberdade, assim, eu acho. Acho que o problema é só quando você quer muito invadir o espaço pessoal da outra pessoa, assim, sabe? Mas assim, os filmes dele, pra mim, cara, quando eu vi, assim, bateu demais, assim, né? E foi bem numa época que eu tive uma jornada mais espiritual, assim, sabe? Que eu tava meditando, que, tipo, eu tinha tomado ayahuasca, tudo fez muito sentido, assim. Pra mim, né? Não fiquei achando um sentido, esse filme significa isso, assim. E que é legal isso. É legal quando você vê um filme várias vezes, ele muda o significado várias vezes, assim, sabe? Eu acho que o Jodorowsky é um cara assim. E é um cara meio que não tá nem aí. Pelo que eu sinto, né? Ele confia nas ideias dele e segue em frente. Você vê um Santa Sangre, assim, sabe? Você fala, caralho, como que esse filme foi feito, sabe? E tá lá, pra sempre, sabe? Tipo... isso é muito louco, porque assim, eu sinto que a gente só canaliza as coisas, sabe? Assim, quando eu escrevia bastante humor, assim, eu percebia isso, que eu vinha uma piada, uma coisa engraçada pra mim e eu ria daquilo. Como se alguém estivesse contando pra mim. Você entende? Isso é muito louco. Porque eu falo assim, tipo, se eu já sei disso, então eu não ia rir disso, sabe? Então, é uma parada muito louca. E eu sinto que quando eu comecei a falar, não, eu vou levar a música a sério mesmo, é isso que eu vou fazer. Choveu, assim, ó, melodia, letra. Não tinha isso antes, entendeu? Então eu sinto que, assim, de alguma maneira a gente manifesta nossas intenções e pesca, sabe, assim, as coisas que estão por aí. Porque tem várias melodias, várias coisas que eu falo, cara, eu não sei de onde que veio isso, assim, sabe?
E várias letras, assim, muita letra eu escrevo meio sabendo o que eu quero escrever, mas muita letra eu escrevo, assim, tipo, a própria Bunny Love, assim, eu escrevi qualquer coisa que venha na minha cabeça ali. Quando eu releio ela, eu falo, caralho, é uma das letras mais pessoais que eu já fiz, assim, sabe? Às vezes vem algumas letras, e é ruim quando vem só a letra, porque eu sou um cara que eu penso... Pra mim, o mais importante, antes de tudo, é música, bem mais que a letra, sabe? Assim, apesar de eu gostar de letra e me preocupar em escrever. Mas às vezes vem uma ideia muito boa, e daí eu tento adaptar ela pra uma melodia legal, e se eu não consigo, o que eu tento fazer, na verdade, é pegar essas melodias que vêm pra mim e adaptar a ideia, assim, sabe? Porque geralmente eu costumo fazer a melodia antes da letra, assim, sabe? E às vezes tem uma ideia ou outra, alguma coisa ou outra que eu falo, pô, quero dizer isso, eu tento reescrever tudo pra caber dentro dessas melodias, assim, sabe? É uma referência Stone Roses, adoro Stone Roses, mas assim, é meio que o contrário do Stone Roses, né? Porque eu adorava essa música Stone Roses, mas eu acho ela meio satânica, assim, sabe? É uma parada meio, tipo assim, quero ser adorado e eu já sinto a presença, é uma parada meio maligna, assim. E eu tava num momento da minha vida que era o inverso, assim, sabe? Que eu falei, tipo, eu fiz o trocadilho meio assim, sabe? Tipo, uma coisa, eu quero ser adorado, eu quero ser uma porta, sabe? Tipo assim, é isso, eu quero me conectar com várias pessoas, assim, sabe? É isso, foi uma brincadeira com uma coisa que eu gostava, eu gosto ainda muito de Stone Rose, mas que tinha um impacto diferente pra mim quando eu era mais novo e eu fui pro sentido completamente oposto na I Wanna Be a Done. Cara, a Illume, ela tinha ido num show do Ben-Hur e ela sentou na primeira fileira, ela ficava chorando de rir e tal, assim. E aí acabou o show, ela veio falar comigo no Instagram e falou, porra, muito foda, não sei o que lá, adorei. E daí eu vi o perfil dela e falei, caramba, você que cantou com o Baco, tá ligado? E daí ela falou, sou eu mesmo, tal, não sei o que lá. Eu falei, caralho, que doideira. Eu tava começando na música ainda, né? Tipo assim, tinha feito poucas músicas até ali, assim. Ah, e eu falei, pô, tô com esse projeto e tal, assim, vem aqui um dia pra você escutar, tal, a gente podia fazer alguma coisa juntos e tal. E ela escutou também o que a gente tinha, pirou. E eu fiquei com esse negócio, pô, quero fazer uma música com a Illume e tal. E um dia eu saí do banho com essa melodia, do I got a feeling that I never stop. E isso ficou batendo em mim e eu falei, cara, isso que eu tenho que fazer com a Illume. Porque pra mim, tipo, no disco ela não soa assim, mas pra mim veio um negócio super The Weeknd, assim, que ela adora, assim, sabe? Essa melodia. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? E era meio sobre o lance da música mesmo e de se autoafirmar mesmo, assim, sabe? Tipo, eu sinto que eu não vou parar a partir daqui, sabe? Assim, eu comecei a fazer essa música com o Dan e tal. A letra dela foi uma parada muito maluca pra mim, porque eu fiz essa introdução, que o Marco fez a melodia, né? O Rain It All, tal, não sei o que lá. Esse começo da música, pra mim, assim, eu não sei como que eu escrevi, assim, de verdade. Tipo, parece que era uma conversa que eu tava tendo com meu pai, assim. E quando eu terminei de escrever, porra, eu chorei, assim. Eu falei, caralho, que doideira, que é isso, sabe, assim? E a segunda parte ali, também, assim, tipo... É uma letra que eu não sei muito como saiu, assim, sabe? Ela é muito maluco de pensar, assim, que ela só foi, assim, sabe? E quando a Illume chegou pra gravar, a Illume gravou, e ela falou, grava aí uma guia aí só pra eu ver como vai ser sua voz. E daí eu gravei tudo assim, ela, caramba, tipo assim, ela achou que eu ia cantar também, sei lá, assim, ela falou, caramba, você rima mesmo, isso, que lá. Eu falei, E é meio que aquela guia é a que foi pro disco. Eu gravei uma outra voz só adicional por cima, mas, tipo assim, ela ficou tão sincera, eu achei que eu falei, vou deixar ela ali, sabe? É uma música que eu tenho bastante orgulho e tal, assim, e eu fiquei meio assim, eu falei, cara, não sei como que as pessoas vão receber ela, porque ela é muito pop, talvez, assim, sabe, perto das outras e tal. Mas a galera, desde que a gente fez a listening party, assim, tipo, a galera escutando pela primeira vez eu ouvi, a galera adorou essa música, assim. E é uma das que eu tenho bastante orgulho, assim, sabe, do primeiro disco. Cara, foi uma parada, a listening party foi uma parada muito maluca pra minha vida, assim, que, tipo, um ano antes da listening party eu tava no grupo do WhatsApp da You, assim, e eu vi uma notícia do Rocambole, que é a casa de show lá, e eu falei, cara, eu vou... Nossa listening party vai ser no Rocambole e tal. Não conheci ninguém de lá e tal. Tentei falar com a galera por um tempo e não consegui, pelos Instagram deles, não sei o que lá. Daí, o dia que a gente lançou a Bunny Love, eu e o Bento, a gente foi no Vênus Podcast, que a gente já tava marcado lá, e eu falei disso e tal. E daí eu vi as mensagens escondidas, tinha um sócio do Rocambole falando comigo, assim.
falando, cara, pô, sou super fã do Ben, eu queria fazer uma coisa lá. Eu falei, cara, não, mentira, eu tô procurando alguém, contato do Rocambole faz tempão já. Daí ele falou, pô, eu vi que você lançou o single lá, tá muito foda, vamos fazer lá. E daí, tipo, tudo foi acontecendo meio assim no projeto, sabe? Tudo que eu falei, não, vai ser assim, tipo, tudo foi meio que acontecendo, assim, sabe? Tipo, falei que eu ia lançar o disco de vinil esse ano também, assim, achamos, tipo assim, veio um investidor e lançou o disco de vinil. Sabe, é tudo meio maluco, assim, sabe, de projeção mesmo, assim. E a Listening Party foi, cara, juro pra você, foi um dos melhores dias da minha vida, assim, em todos os sentidos, porque desde todo mundo da produção ali que tava junto, com tudo deu certo, assim, a gente fez tipo 16 visualizers em 3D, sabe, completamente maluquice, em pouquíssimo tempo, assim, e deu tudo certo, assim, sabe, tudo certo, sabe, assim, tipo, encheu bem mais do que a gente achou que ia ser, deu bem mais lucro do que a gente achou que ia dar, a galera adorou, tipo, crítica adorou, tipo, juntou toda a galera diferente, tipo, tinha galera de jazz, tinha galera de música eletrônica, tinha galera de música clássica, tinha galera de rock, galera de rap, todo mundo tava ali, sabe, e foi, tipo, a melhor introdução, acho, que poderia ter, assim, sabe? Da gente falar, pô, chegamos, a gente existe agora, sabe? Foi um dia muito importante pra mim, assim. E em tudo mesmo, assim. A festa foi muito legal, depois da festa foi muito legal, tipo... Foi um dia bem maluco, assim, sabe? De acabar, e vem o cara da Universal, fala, pô, sou da Universal, pega o meu cartão, a gente adorou, sabe essas coisas? Tipo, filme, assim. Foi um puta dia, assim. Foi um dia que eu fiquei muito feliz, assim, muito orgulhoso. E o som da Rocambole também é um som muito foda, assim. O cara falou que eles pagam 15 mil reais de aluguel naquele som por mês. E eu escutei o som ali, eu falei, que é isso, sabe? Tipo, que doideira que a gente fez, assim, sabe? Foi um momento bem, bem maneiro, assim, bem bonito, assim, pra mim. Pô, obrigado. O Iena eu sinto que é um álbum super conceitual mesmo, assim. E é bem doido, porque assim, a gente foi gravando as músicas e eu ia montando esse quebra-cabeça da ordem, então, não sei o que lá, e tinha uma ordem que estava mais definida, assim, por muito tempo. E no finalzinho, assim, quando a gente gravou as últimas músicas, a gente fez umas mudanças, assim, sabe? E eu fico de cara, assim, meio que é um inconsciente, de certa maneira, eu acho, né? Tipo, conversando com você, mas, tipo, se eu pego todas as letras do Iena numa sequência, parece que é uma coisa só, sabe? Acaba uma e continua a outra, sabe? Dá pra ser um livro, assim, sabe? E a gente vai fazer isso, né? Eu percebi isso quando a gente fez, porque a gente vai lançar um livro, né? Que era pra sair esse ano, mas vai pro ano que vem, que vai chamar Hienas, que vai ser sei lá, como chama? Um companion, assim, do disco, assim, né? Que ele vai ter, tipo, várias imagens, várias fotos, vários poemas, tem uma história em quadrinhos de 60 páginas que o Bruno Guma ilustrou, e tem todas as letras à mão e, tipo, uma entrevista, assim, também, que o Francisco Spectro fez, ficou bem legal, assim. Tipo, é isso, quando eu peguei e vi todas as letras, assim, na sequência, eu falei, caralho, isso aqui é uma coisa só. E só ficou uma coisa só porque a gente mudou a ordem de última hora, assim, sabe? Sei lá, pra mim é meio magia isso aí, assim, sabe? Magia no sentido de coisas que acontecem, sabe, assim? Cara, sei lá. Cada vez parece que vai ficar mais fácil e fica mais complexo, assim, sabe? Esse ano é o primeiro ano da minha vida assim, que eu vivo só das minhas coisas, assim, sabe? Que é só podcast, música, assim, e os livros, né? E eu nunca trabalhei tanto, assim, cara. É muito louco, assim, sabe? Tipo, eu fico pensando, ano passado eu tava fazendo, sei lá, eu tava de roteirista-chefe do Omelete, tava no Ben-Hur, tava fazendo música, tava fazendo clipe. Cada uma dessas coisas são 20 coisas, não é uma só, né, assim. E fazendo animação, fazendo tudo ao mesmo tempo, assim. E agora parece que eu tô trabalhando, tipo, 4 vezes mais, assim, é bem, bem maluco, assim. Porque, sei lá, eu sinto que eu começo a fazer as coisas, tipo, 9 da manhã, acabo meia-noite e meia, assim, sabe? Todo dia, assim. E sábado, domingo eu tô fazendo coisa e sempre é uma parada meio maluca, assim. Mas eu sinto que é isso, eu aprendi a me organizar, então é isso, eu tô sempre meio que no futuro. Então, assim, meio que é isso, se eu parar 2 semanas sem fazer nada, que não acontece, eu já tô com coisa pra lançar até o meio do ano que vem, sabe, você entende o que eu tô dizendo? Então, assim, é bom se organizar, assim. Artista geralmente é muito ruim com organização e muito ruim com dinheiro, assim. E essas coisas me consumiam. Porque, tipo, dinheiro nunca foi um objetivo meu. Eu quero ter dinheiro pra caralho, sei lá, mas quando você não tem dinheiro, o dinheiro te domina também, entendeu? Então, assim, se você tá precisando de dinheiro o tempo inteiro, isso vai ficar o tempo inteiro na sua mente, você não vai focar no que você tem que focar. Então, assim, eu consegui me livrar dessas duas coisas, de ser desorganizado, porque você fica
Você faz as coisas, você nunca sabe quando você vai terminar, quando você vai entregar, e eu foquei em também ficar bem financeiramente, de 2019 pra cá, assim, sabe? E eu acho que todo artista deveria parar um pouco pra fazer isso, assim, sabe? De falar, cara, o que eu quero fazer, da onde que vem o dinheiro normalmente dessa coisa que eu faço, como que eu consigo esse dinheiro, porque senão você fica esperando sempre que vai cair uma coisa do céu e não cai, sabe? O louco é isso, quando você se organiza e você faz planos bem definidos, as coisas acontecem. E parece que cai do céu, mas não cai do céu. Você entende o que eu tô dizendo? Tipo assim, várias coisas que aconteceram, eu falo, cara, qual que é a probabilidade disso acontecer? Mas pra isso acontecer, eu já tava muito definido, assim, muito preparado. Tipo assim, quando eu sentei com algumas pessoas pra apresentar o que eu tava fazendo, tipo assim, eu não tava desorganizado mais, entendeu? Eu não tava precisando delas no sentido financeiro. Então, assim, é uma negociação diferente, você entende? Cara, tipo, às vezes que eu me sinto mais feliz, assim, é quando eu tô realmente criando, assim, sabe? Tipo assim, eu sinto quando eu acabo uma session, assim, eu chego lá e escuto a música, assim, eu falo, caralho, a gente fez isso, que doideira. E aí isso me traz muita felicidade, assim. Quando a gente faz um puta programa, assim, sabe? Pra cima, assim, sabe? Também. Mas o problema é assim, tipo, nunca é só isso, né? Toda a parte burocrática, toda a parte de, sei lá, de organização é chato, igual outros trabalhos, assim, sabe? Tipo assim, é isso, sabe? Você vai pedir a mesma coisa 200 vezes, você vai fazer uma coisa que as pessoas vão demorar pra responder. Toda essa coisa que é difícil, como em qualquer outro trabalho. Mas a diferença eu acho que é, assim, quando você coloca uma coisa no mundo que você sente orgulho, tem um valor diferente, assim, sabe? Você fala, caralho, agora o mundo existe com isso aqui, a mais, assim, entende, assim? E, tipo, talvez, tipo assim, por mais que, é isso, sabe? Pode fazer diferença pra uma pessoa, pode fazer diferença pra, sei lá, 50 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, não sei. Mas vai existir essa conexão a partir de agora, entendeu? E eu acho que isso traz uma coisa diferente, assim, de outros trabalhos, eu imagino, assim, sabe? Cara, você precisa. Assim, você consegue fazer coisa estando mal da cabeça, estando mal fisicamente, mas você vai fazer menos, provavelmente, sabe? Você vai ter menos disposição, eu imagino, assim, sabe? Sei lá, tipo, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Ronald Rios, que é um grande amigo meu, a gente já morou junto quando a gente era mais novo e tal, assim. E eu tive tipo assim, igual todo mundo, eu tive uns períodos que eu tava mais frustrado e mais incerto com o futuro, assim, sabe? E, pô, será que tipo, e agora? Que eu desisto? O que eu faço, sabe? Assim? E sei lá, o Ronald ele me falou isso, acho que ele nem percebeu que isso teve um impacto em mim, assim. E ele falou, cara, você tem que continuar fazendo. O que você vai fazer? Você vai parar? E meio que isso é real, sabe? Tipo, você tem que continuar fazendo. Você entende? Tipo, tem uma cena do BoJack Horseman que eu gosto muito, que é que ele começa a correr. E aí ele fica fudidaço, assim, correndo. Nos primeiros dias, um cara vem e levanta ele e fala, cara, você tem que correr todo dia, porque é mais ou menos isso, né? Porque fica mais fácil. É difícil, mas vai ficando mais fácil. E é meio que isso, assim, sabe? Quanto mais você faz, mais fácil fica. Não é que é fácil pra sempre, mas, assim, toda essa coisa, sei lá, de eu meditar e de eu começar a fazer exercício desde, sei lá, 2018, isso tudo mudou muito. Terapia também, sabe? Isso fez eu ter uma energia que eu não tinha. E energia, tipo, sei lá, 80% do trabalho é energia. Aí você fala, porra, eu vou chegar e fazer isso, de fato, sabe? Porque senão você fica só na ideia de, eu queria fazer isso, sabe? Então eu sinto que é importante você se cuidar. É importante, se eu tivesse começado a meditar mais cedo, se eu tivesse começado a fazer academia mais cedo, as coisas seriam diferentes, eu acho. Apesar de eu sentir que tudo tem o seu tempo também ao mesmo tempo. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que o único jeito de você fazer as coisas é fazendo mesmo, assim, sabe? Mais simples que isso pareça. Quanto mais você fizer, mais fácil fica. Então, é doido. Eu vejo muita gente que entra nesse caminho pensando na recompensa e no estilo de vida que ela vai ter, assim, sabe? Só que a real é, você tá toda hora em festa e você tá toda hora, sei lá, zoando e não sei o que lá, você não tá fazendo o que você tem que fazer. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio nessas coisas, sabe? Tipo assim, eu gosto de sair, eu gosto de, sei lá, de aproveitar a vida, assim, mas eu sinto que, sei lá, se você tem essa inquietação, que é o que eu falei, sabe? Eu faço as coisas porque eu tenho que fazer.
E se eu não tô fazendo essas coisas, eu me sinto super frustrado comigo mesmo, assim, sabe? Agora mesmo que eu tô falando, tipo assim, eu sei que eu tô fazendo várias coisas, eu sei que eu não tô em dívida comigo mesmo, mas eu tô meio assim, eu falei, caralho, tipo, tem o livro com a Milker que eu tenho que entregar pro ano que vem e eu não escrevi. E eu não sei quando eu vou ter tempo pra isso. E eu acho que sei lá, uma estratégia que eu usei um pouco pra mim mesmo, assim, que é meio maluca, é tipo assim, como eu faço muita coisa, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então, assim, se eu tô devendo num lado aqui, eu tô produzindo em outro. Então, meio que eu tô sempre fazendo alguma coisa que tem sentido pra mim, sabe? Então, eu acabo não saindo dessa vida, né? Que é, sei lá, o David Lynch chama de art life, né? Assim, que é vida focada em arte. De algum modo, eu tô sempre nisso, assim, sabe? Eu não saio disso, sabe? Se eu paro de produzir música um pouco, eu tô fazendo livro. Se eu paro de produzir livro um pouco, eu tô fazendo filmes, sabe? Você entende? Então, assim, eu trabalhei de um jeito e uma coisa que é importante falar também, é importante você aprender a delegar trabalho também, sabe? Porque antes eu queria fazer tudo o tempo inteiro, assim, sabe? E agora é meio que isso. Assim, por exemplo, eu tô fazendo um quadrinho com a Milker. Então, assim, se eu escrevo, eu tô sempre à frente dele, tem sempre algo sendo produzido ali, sabe? Então, assim, enquanto o quadrinho tá sendo feito, eu não tô fazendo nada. Eu vou fazer outras coisas, entendeu? Então, é meio isso. Você acaba sendo sempre produtivo de alguma maneira, assim, sabe? Então, esse é um problema um pouco, assim, porque meio que tudo você fica, quando é uma coisa que você faz, né? Você fica meio pescando, isso aqui dá pra usar lá, isso aqui dá pra eu, sabe, assim? Então é difícil você desligar e ser só uma diversão, assim, sabe? Mas, assim, por exemplo, agora que eu tô mais ligado em música, quando eu vou ver filme é um pouco mais, eu relaxo um pouco mais, sabe? Apesar de que, sei lá, eu vi 2 filmes ontem, assim, e eu fiquei super, caralho, a estética disso funcionaria pra um clipe pra caralho, assim. Então, é difícil de desligar, assim, mas ao mesmo tempo, se você não faz isso, você meio que fica desconectado, assim, sabe, com o que tá acontecendo, assim, sabe? E é ruim isso. E é por isso, com a Yu, por exemplo, assim, que música eu sinto que é uma coisa que é importante você ter muito contato com gente mais nova, assim, sabe? Pra saber o que tá rolando, sabe? Porque, tipo, cara, eu sempre escutei coisa demais e eu não gosto dessa coisa de gente que para no tempo e fala, a música de hoje em dia é tudo ruim e que não sei o que é lá. Porque sempre tem coisa boa, sabe? Só que você tem que se ligar, sabe? Eu ter me conectado com o LR, que é um cara bem mais novo que ele, tem 26 anos, ele me mostrou um monte de coisa que eu não conhecia. E essa galera tá comigo agora, sabe? Assim, então, eu tento ficar em conexão com o que eu amo, com o que me formou, mas também com o que tá acontecendo de novo. Senão você fica sempre num loop de fazer cover de coisa que já aconteceu, assim, sabe? Eu não gosto disso, assim. Eu acho que você tem que fazer uma coisa que tá acontecendo agora, sabe? Você tem que estar no presente. Muita gente... A maioria das pessoas estão no passado, assim, sabe? E poucas pessoas estão com visão de presente, assim, sabe? E parece que elas estão no futuro, né? Porque as pessoas estão no passado, no geral. Tem que pensar e falar, cara, é essa música que eu quero fazer? Ou eu tô adaptando isso porque eu quero que as pessoas gostem de mim, sabe? No fim é meio sobre isso, assim, sabe? Isso, tem músicas que eu fiz que eu sei que elas vão ser mais acessíveis, tem outras que eu sei que não vão ser. Mas eu, tipo assim, eu tô fazendo elas porque elas são assim, você entende? Eu sinto que elas têm que ser assim. Aí o Wanna Be a Doll eu não sentei e falei, pô, eu quero fazer uma música mais hit e tal, não sei o que lá. Não, ela foi assim, e é doido, sei lá, o Marco que faz a Yu comigo e é, tipo, maestro de música clássica e tal, assim, o cara é foda, assim, é a música que mais arrepia ele, você entende? Então, assim, e ela arrepia porque ela é de verdade. Se eu tivesse feito com, vamos fazer um negócio, é refrão, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe, igual todo mundo tá fazendo só por fazer assim, eu acho que não teria esse mesmo impacto nas pessoas, assim, sabe? É isso? Posso levar esse disco do Health que ninguém vai dar falta? Tem uma pergunta importante, na real. Quer que eu responda aqui? Não, isso é off. Tá. Ok. Episódio favorito de Twin Peaks? Cara, eu acho que